Existe todo um universo entre as telas de cinema e os livros empoeirados. Esse universo é conhecido como Nona Arte, quadrinho pesado, Will, perambulando pelo universo Vértigo, pela margem do universo DC, através do Vértigo. Jonah Hex já foi um título que apareceu na Vértigo. E eu fiz a leitura, conhecendo Jonah Hex pela primeira vez, fiz a leitura de Jonah Hex, As Armas da Vingança, e consegui já o exemplar de Origens, muito legal, o exemplar de Origens, Jonah Hex, de Jimmy Palmiotti, Justin Gray e George Burnett. Este exemplar aqui é o de origem de Jonah Hex, então conta tudo. Se você quer começar por Jonah Hex, teria que começar por esse exemplar aqui, porque conta toda a origem do personagem, o que torna bem interessante depois é entender a jornada desse anti-herói. O roteiro então é por Justin Gray e por Jimmy Palmiotti, e aqui tem os demais, a arte e vários artistas que fizeram essa arte. Fala um pouquinho, aqui tem essas imagens maiores, assim, feitas e tudo mais e tal. Aqui é Jonah Hex 13. Muito legal, gente. Eu gostei demais da arte, do jeito que se conta a história. É um quadrinho realmente pesado, no estilo faroeste, da melhor maneira que se pode ter. Então, se você gosta assim de estilo faroeste, estilo mais bang, tiro e tudo mais, ou no estilo até mesmo nesse estilo justiceiro e tudo mais, olha, Jonah Hex é bem legal. Gostei que a história sempre começa pelo fim. Ela começa num pedaço lá do fim e depois ela dá uma passada para um outro momento da história, contando aquilo que falaram lá naquele momento lá de trás. Então aqui nesse flashback do passado, Jonah Hex aqui é apresentado na guerra, o que aconteceu na Guerra dos Confederados, que ele era um ex-confederado, mas ó, aqui ele luta com uma machadinha. Então já fica o caso com esse capitão e tudo mais aqui, que até no final deixou ele preso, deixou ele preso e jogou ele lá no mar, deu chicotada e tudo mais no rosto. Ainda ele não tinha um rosto decepado ali na lateral, e ele foi jogado então lá para o pessoal foi jogado com o confederado, né, no rio, e lá na frente ele foi salvo pelos Mormons, um povo que estava se estabelecendo pela região, e lá ele cria um vínculo até com esse povo aqui. Quando o pessoal chega lá nesse povo para tentar acabar com eles, acaba dando a maior confusão com o Jonah Hex aqui. Ele acaba com os caras tudo no machado de novo. E vai a perseguir. Aqui ele tá, ó, volta de novo para aquela cena do passado, o que é muito interessante, essa forma de apresentação aqui do personagem. Continuando a história, aí tem um menino, daqui do menino, ele se lembra da época que ele era menino, que o pai dele acabou, e o pai dele faz algumas coisas, ou pegou e passou a noite numa patente, naquela parte do buraco da privada, ele ficou lá a noite toda. Que paizão, hein? E tem gente que acredita que reclama do pai, né? Mas o pai fez isso para mostrar para ele que tem que ser homem na vida toda. E chegou lá num determinado lugar onde tinha os Apaches lá, os comandos lá, os Apaches. Ele simplesmente precisava passar e tinha que deixar um vínculo de sangue ou ouro. Ele pegou e deixou o filho lá, passou, ó, depois eu busco ele aí. E Jonah Hex então ficou por lá, ficou como escravo, acabou salvando a vida do chefe, e mais à frente se apaixonou por uma menina, e aí deu a maior, menina muito bem desenhado. Isso eu gostei demais, os desenhos aqui da arte é muito bonito, a Índia é muito bonita, muito bem desenhado, deixei até marcado para lembrar disso, muito bonita a arte. E é aqui que dá as primeiros empates aqui, outros índios vêm, olha só o que acontece com o Jonah Hex, e ele vai continuando a história
volta lá pro menino, aquilo que ele viu lá do menino, dá tiroteio, acaba com tudo, volta novamente lá para a época que ele estava no exército, na Confederados e tudo mais. Então tem muita história aqui, muito bem recheado, o que deixa tudo muito interessante, tá, gente? Muito interessante. Nessa retorno aqui que ele veio lá dos Confederados, que tinha aquela menina, aquela moça que ele gostava ali, deu a confusão, e ele teve que fazer a luta, e ali então, depois que ele veio do exército, ele acabou ganhando a tradicional marca aqui no rosto, e assim ele ganhou aquela marca. Então é de origem mesmo, bem interessante, muito bem escrito, tem ação, mas é bang bang, é tiro e soco e morte. Olha, o que não falta aqui é morte. Podia ser igual o outro aqui, que era um casamento e 50 funerais. Esse aqui não fica muito longe. Não dá, eu nem parei para contar a quantidade de pessoas que o Jonah Hex mata aqui, só nesse quadrinho aqui, só numa história dessa, tá? Então, é uma história de origem, é uma resenha aqui para vocês. Vou deixar algumas das histórias para você entender. Sempre tem essa questão da pessoa que é carente, a pessoa que é explorada, a pessoa que é marginalizada, né? Pessoa que... Então tem essa questão, se maltratou mulher, criança, meninas ou coisa assim, o Jonah Hex já aparece lá e mata tudo. Ele nem pergunta, primeiro ele mata, depois ele traz lá para a pessoa, tá aqui, ó, fiz o serviço para você. Aqui a arte já é um pouquinho diferente. Pessoalmente eu gosto daquela primeira arte lá no início. Essa aqui ela é uma arte um pouco mais suja. Essa aqui acredito que é de outra pessoa. Aqui é desse... Tradução é de Val Smirkes. Então a arte aqui é um pouco mais assim, aquarela, dá a impressão que é mais aquarela, né? Mas o roteiro continua sendo original pelo Justin Gray ali, que faz um bom roteiro para esse tema. Olha só que interessante, ela cortou ali e tal, e o Jonah Hex mostra para ela como é que atira. A mulher é poderosa, virou pistoleira depois no final lá, muito legal. Então tem uma história mesmo de origem, tem os amigos que ele foi fazendo, essas meninas e tudo mais ali, que acabou virando pistoleira e tal. Então tem toda essa história para ser vista. Considero aí uma bela de uma surpresa, e vai estar, eu acho que na lista dos melhores surpresas aí que eu tive esse ano. Eu vou fazendo a minha anotação e vou passar depois para vocês em um vídeo as maiores surpresas que eu tive esse ano, e essa descoberta que eu estou tentando fazer, cansado do clichê de herói, do clichê do excesso de X-Men, de Marvel que apareceu nas telas, o excesso de Superman, Batman e Mulher Maravilha. Eu tenho que ver essa Mulher Maravilha, que eu já providenciei, essa nova do Absolute, porque parece-me que é uma mudança completa ali do personagem. Isso me agrada bastante. Então, perambulando para a margem do universo DC, mais para dentro do universo Vértigo, a gente consegue encontrar essas preciosidades. Muito satisfatória, é isso mesmo que eu estava procurando. Uma coisa diferente, uma leitura diferente, talvez da época de ouro dos quadrinhos. Enquanto vocês no próximo História. Valeu, obrigado.